Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós celebramos neste final de semana a Ascensão do Senhor. É uma solenidade transferida da quinta-feira passada para o domingo. Essa é uma questão que o Brasil, justamente por não ser a Ascensão do Senhor um dia feriado, para poder celebrar com festividade, com solenidade, passa para o domingo. Portanto, celebramos nesse domingo a Ascensão do Senhor. E estamos aí a uma semana de Pentecostes. Portanto, estamos dentro da novena de Pentecostes, quando toda a igreja, fazendo memória dos discípulos de Jesus junto com Maria, mês de maio, está no cenáculo rezando na expectativa da vinda do Espírito Santo. Todos nós também, meus irmãos e irmãs, embora saibamos que o Espírito Santo está nos iluminando, nos conduzindo, nós queremos renovar esse acolhimento desse dom de Deus, o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, em nossas vidas. A igreja se renova por essa ação do Espírito Santo no meio de nós, em nossa vida e nosso dia a dia. Portanto, meus irmãos e irmãs, que também nesses dias da novena de Pentecostes, as nossas comunidades estejam suplicando, clamando ao Senhor, que renove em nossos corações esse dom da ação do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós celebramos no domingo da Ascensão, nesse domingo, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa escolhe o tema na festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, publica o texto do tema de São Francisco de Sales, 24 de janeiro, e na Ascensão do Senhor, aqui no Brasil, a Ascensão do Senhor, nós comemoramos o Dia Mundial das Comunicações. Esse é o 51º Dia Mundial das Comunicações, e o tema deste ano é Não tenhas medo, que eu estou contigo. Isaías 43:5. E tem como subtítulo Comunicar esperança e confiança em nosso tempo. O Papa vai lembrar de todas as situações que existem hoje de comunicação. Ou seja, eu creio que há necessidade de romper, diz o Papa, o ciclo vicioso da angústia e deter a espiral do medo, resultante do hábito de se fixar a atenção nas más notícias, guerras, terrorismo, escândalos e todo tipo de falimento nas vicissitudes humanas. Não se trata, diz o Papa, naturalmente, de promover desinformação, onde seja ignorado o drama do sofrimento, nem de cair no otimismo ingênuo que não se deixe tocar pelo escândalo do mal. Antes, pelo contrário, queríamos que todos procurássemos ultrapassar aquele sentimento de mau humor e resignação que muitas vezes se apodera de nós, lançando-nos na apatia, gerando medos ou a impressão de não ser possível pôr limites ao mal. Dizendo o Santo Padre na sua mensagem, aliás, num sistema comunicador onde vigora a lógica de que uma boa notícia não desperta a atenção e, por conseguinte, não é uma notícia, e onde o drama do sofrimento e o mistério do mal facilmente são elevados a espetáculo, podemos ser tentados a anestesiar a consciência ou cair no desespero. Daí vem justamente o tema, não tenhas medo, eu estou contigo, comunicar a esperança e confiança em nosso tempo, nesse 51º Dia Mundial das Comunicações. O Papa vai discorrer na sua mensagem sobre a boa notícia, a confiança na semente do reino e os horizontes do Espírito. E vai concluir dizendo o seguinte: quem com fé se deixa guiar pelo Espírito Santo, torna-se capaz de discernir em cada evento o que acontece entre Deus e a humanidade, reconhecendo como Ele mesmo, no cenário dramático deste mundo, esteja compondo
a trama de uma história da salvação. O fio com que se tece essa história sagrada é a esperança, e o seu tecedor só pode ser o Espírito Consolador. A esperança é a mais humilde das virtudes, porque permanece escondida nas pregas da vida, mas é semelhante ao fermento que faz levedar toda a massa. Alimentamos-la lendo sem cessar a boa notícia, aquele evangelho que foi reimpresso em tantas edições nas vidas dos santos, homens e mulheres que se tornaram ícones do amor de Deus. Também hoje, diz o Papa, é o Espírito que semeia em nós o desejo do reino, através de muitos canais vivos, através das pessoas que se deixam conduzir pela boa notícia no meio do drama da história, tornando-se como que faróis na escuridão deste mundo, que iluminam a rota e abrem novas sendas de confiança e esperança. O texto do Papa deve ser lido, meditado e cada vez mais colocado em prática, nos ajuda a viver esse 51º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Não tenhas medo, que eu estou contigo. Comunicar esperança e confiança em nosso tempo. Além de ser novena de Pentecostes, Dia Mundial das Comunicações, nós estamos iniciando também hoje, a caminho de Pentecostes, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que no Hemisfério Norte acontece em janeiro. Aqui, no Hemisfério Sul, acontece na semana que antecede Pentecostes, né? Vai desse domingo até o próximo sábado. E o tema que o Papa escolheu, levado um pouco pela reconciliação entre os cristãos, é reconciliação é o amor de Cristo que nos impele, que pede que as pessoas e igrejas possam ser impelidas pelo amor de Cristo a viver vidas reconciliadas e a derrubar as paredes da divisão. Então, durante a semana também nós temos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, com o tema reconciliação, o amor de Cristo que nos impele, deve marcar a nossa vida. Nesse tempo de tantas divisões e que nós somos impelidos pelo amor de Cristo a buscar a unidade. Infelizmente, nem todo mundo compartilha isso, nem todos querem ver essa comunhão, essa unidade entre os cristãos, uns são contra os outros. Por isso devemos rezar nessa semana para que nós saibamos ser aqueles e aquelas que saibam respeitar-se um ao outro e realmente, enquanto cristãos, se amarem uns aos outros, mesmo que rezem diferentes, tenham histórias diferentes, mas que nós saibamos realmente ser impelidos para realmente a reconciliação e nos amarmos uns aos outros, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e vivemos cada vez melhor a vida cristã. Portanto, uma semana cheia de tantas situações. Novena de Pentecostes, Dia Mundial das Comunicações e Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A festa da Ascensão do Senhor, meus irmãos e irmãs, ela, por si mesmo, traz consigo esse grande momento. 40 dias após a ressurreição, nós temos Jesus que sobe aos céus e deixa a igreja guiada pelo Espírito Santo para fazer a sua parte, de levar adiante aos confins da terra a evangelização e a missão. Ele está conosco, mas confia a nós essa missão de evangelizar o mundo, de levar a palavra de Deus aos irmãos e irmãs. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, justamente vai contar isso. No meu primeiro livro, ao Teófilo, eu te tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia que foi levado ao céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes, falando do reino de Deus. E durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, meus irmãos e irmãs,
no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, né? Lembra que já no Evangelho de Lucas, ele já falava de tudo que Jesus fez e ensinou. Agora vai contar a igreja que continua depois da ascensão do Senhor, né? Ou seja, depois de falar de tudo aquilo, né, que vão receber o dom do Espírito Santo, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o cobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como o viste partir para o céu. Portanto, meus irmãos e irmãs, os Atos dos Apóstolos contam que depois, né, de tudo aquilo que Lucas conta no seu Evangelho, ele passa a narrar a igreja pós-ascensão do Senhor. Fala então de Pentecostes e vai narrar principalmente os atos de Pedro e Paulo, né, nos Atos dos Apóstolos, e além de Filipe e outros apóstolos de quando em quando. No Evangelho de Mateus 28, né, fala também da ascensão. Os 11 foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Portanto, meus irmãos e irmãs, leitura dos Atos dos Apóstolos do Evangelho nos conta o grande episódio da ascensão do Senhor. O Senhor sobe aos céus, o Senhor continua no meio de nós, está presente e ressuscitado, e nos dá o dom do Espírito Santo, para que nós cumpramos o que Ele nos pediu. Ide e evangelizai, fazei discípulos meus, ide até os confins do mundo para anunciar o Evangelho a toda criatura. E a igreja, durante séculos todos, assim tem feito, com altos e baixos, com sucessos e insucessos, com perseguição ou facilidades, tem anunciado o Evangelho. E cabe a nós, meus irmãos e irmãs, também hoje, levado pela ação do Espírito Santo, continuar anunciando o Evangelho a toda criatura. Uma boa notícia que a encontrou e que não é capaz de deixar de anunciar essa boa notícia, seja pelo testemunho de vida, pela evangelização de casa em casa, seja nas praças, seja nas conversas de cada dia, seja através dos meios de comunicação, seja através da unidade cristã. Nós somos chamados a ser testemunha do Senhor Jesus ressuscitado e anunciá-lo aos irmãos e irmãs. E por fim, meus irmãos e irmãs, a carta aos Efésios, a segunda leitura, fala que nós nos abramos à luz de Cristo, para que a esperança do seu chamamento nos leve a ver essa riqueza da glória que está na herança de Cristo Jesus, né? E que ele foi levado aos céus. Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Ou seja, ele manifestou sua força quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Ou seja, Jesus sobe aos céus e está sentado à direita do Pai. Lembra a segunda leitura. Portanto, a palavra de Deus lembra para todos nós o Senhor que sobe aos céus, ao mesmo tempo que está sentado à direita do Pai, e dá a missão à igreja de levar a operação do Espírito Santo, de evangelizar, de ir até os confins do mundo, para pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, e levar a obediência da fé às pessoas para que, crendo em Cristo, tenham a vida e vida plena. E nesse trabalho de pregar o Evangelho, nós vamos fazer utilizar de todos os meios possíveis para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e está no meio de nós.
Que Deus abençoe e proteja a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.